Wanda, eu queria saber um pouquinho a respeito de alguns movimentos até de consolidação que a gente está vendo no setor, ou pelo menos tentativa de, né, consolidação, porque, como você falou, foi um período bastante desafiador, que a demanda caiu, a possibilidade de voar acabou ficando bastante restrita e muitas empresas acabaram se afundando em mais dívidas ainda, né? E aí começou esse movimento de uma empresa querer comprar outra, fazer propostas e tudo mais. Você vê esse movimento prosperando, você vê as empresas maiores crescendo ainda mais, ganhando espaço, ganhando rotas, ganhando cada vez mais possibilidade de crescimento? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, porque isso vem da própria natureza do setor. Quando a gente estuda aviação, a gente entende que esses grandes movimentos de aquisição, de aniquilação do concorrente, de fusões, de incorporações, algumas de caso pensado e outras até feitas de forma hostil, isso tudo faz parte da história do setor. É um setor que tem um comportamento de sanfona. Por quê? Porque ele está diretamente atrelado aos humores da economia. E a gente sabe, vocês melhor do que ninguém sabem como a economia sempre foi e sempre será cíclica. Então, a aviação colada nesse movimento cíclico da economia, ela vai e volta. Então, existem fases em que você tem mais capacidade do que demanda, aí os balanços se tingem de vermelho. E existem fases em que você consegue, depois de muito esforço, ajustar, fazer o match de demanda e de oferta, como, por exemplo, a gente experimentava nos Estados Unidos nos anos anteriores, imediatamente anteriores à pandemia, em que as grandes empresas aéreas lá estavam experimentando lucros recordes, resultados acima do bilhão, nos balanços de EBITDAs fantásticos, resultados acima de bilhão, para a grande maioria das operadoras. Por quê? Porque, finalmente, depois de um longo e tenebroso período de fusões, incorporações, falências, a demanda estava ajustada com a oferta lá. E no Brasil, a gente estava também começando a experimentar esse mesmo fator. A gente tinha aí uma adequação entre demanda e oferta. Claro, depois do desaparecimento, por exemplo, da Avianca Brasil, depois de alguns ajustes dolorosos, mas, enfim, existia essa realidade. O fato é que, no período pós-pandêmico, após março de 2020, como a gente já conversou aqui, a ajuda dos governos foi totalmente díspara. Algumas companhias, alguns mercados viram uma injeção adicional de capital vindo dos respectivos governos. Algumas empresas se viram beneficiadas, estão fortalecidas diante das suas concorrentes. E, claro, alguns mercados no mundo estão se recuperando mais rápido do que outros, né? Você pega, por exemplo, a Europa, ela é um mercado de aviação comercial que praticamente, tirando um ou outro país, não tem muitas rotas domésticas, né? Portugal, por exemplo, você tem 3 ou 4 rotas domésticas, o resto é internacional. E o setor de viagens internacionais foi duramente atingido, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil é um continente. Enquanto assim, a gente não consegue retomar as rotas internacionais com o vigor que elas tinham antes, as empresas aéreas brasileiras estão deitando e rolando no setor doméstico, porque é um país continental. Então, o resumo, né? Tudo isso vai continuar acontecendo porque isso é a essência do setor. Era antes da pandemia e vai continuar sendo. A gente viu aí alguns movimentos até muito notáveis, né? Como, por exemplo, ventilou-se aí que a Azul estava trabalhando em fazer um takeover hostil em cima da Latam, né? Enfim, aí fez proposta. O fato é que a gente fica de olho arregalado com tudo isso, mas se a gente voltar para a média histórica, não mudou nada. O tempo inteiro a indústria fez assim e, pelo visto, vai continuar fazendo assim. E tem uma explicação histórica. As companhias aéreas foram fundadas quase todas por pilotos de caça. E o piloto de caça, quando vê outro avião, ele abate. Então, na aviação, o ditado concorrente bom é concorrente morto é uma realidade desde que a gente estuda esse setor, há mais de 100 anos.